Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos aqui à nossa aula 1, para valer mesmo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre campo de aplicação, a gente vai falar sobre o objeto da contabilidade pública, que é o patrimônio, de antemão já vou adiantando, e a gente vai falar sobre as unidades contábeis. Então, campo de aplicação, objeto, objetivos e as unidades contábeis. Essa aula de hoje está basicamente calcada na norma brasileira contábil técnica 16.1. Norma brasileira contábil técnica aplicada ao setor público, NBCT 16.1. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui está nosso título da aula, conceito, campo de aplicação, objeto e objetivos. Aqui está o meu currículo, vamos avançar também. E aqui está o nosso tópico de hoje. Conceito, campo de aplicação, objeto e objetivos da CASP e unidades contábeis. Então, só para servir de incentivo, eu trouxe aqui uma questão discursiva que já foi cobrada na prova de 2010 do Ministério Público da União. E aí, nessa prova, caiu o seguinte: a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios fundamentais de contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial das entidades do setor público. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a contabilidade pública e seu ambiente. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: o objeto e objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, o campo de aplicação aplicado ao setor público e os seus escopos. Tá bom? Então, feito esse aperitivo aí, vamos passar aqui para o nosso quadro, né? Então, para a gente conduzir a melhor dinâmica aqui nessa gravação, como é que a gente vai funcionar nessa aula? Você vai imaginar que você está na sala de aula, você vai estar com o seu caderno ou com os seus slides, e eu vou para o quadro. E eu vou fazer aqui, na verdade, os esquemas e as dicas que eu uso na sala de aula, justamente para te deixar o mais próximo possível da sala de aula. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o conceito de contabilidade aplicada ao setor público. O conceito de CASP. Certo? Quem seria CASP? Contabilidade aplicada ao setor público. Então, o conceito de CASP seria esse daqui. Então, é o ramo da ciência contábil, é o ramo da ciência contábil que utiliza no processo gerador de informações os princípios contábeis, os princípios da contabilidade, e as normas contábeis, direcionados ao controle patrimonial, das entidades do setor público. Das entidades do setor público.
que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dissecar esse conceito. A gente vai dissecar, vamos passar alguns pontos aqui que a gente considera importantes. Então vamos lá. Então, primeira coisa, a contabilidade pública, ela trabalha com um processo de geração de informações. Isso é importante porque depois a gente vai trabalhar com os objetivos. E nos objetivos, você vai ver que o objetivo, a gente vai ter 3 objetivos na contabilidade pública. Eu já estou dando uma dica do que vai vir depois. E eu quero usar os conceitos que estão no fundamento da contabilidade pública. Então você vai notar que os 3 objetivos que a gente vai estudar em breve, eles começam com a seguinte frase: fornecer ao usuário informações sobre. Ou seja, a ciência contábil é uma ciência que gera informações para o usuário com diversas finalidades. A gente vai ver quais são daqui a pouco. Então isso aqui tem a ver com o objetivo. O objetivo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que, dentro do conceito de contabilidade aplicada ao setor público, você tem princípios contábeis, princípios da contabilidade, e as normas contábeis. Quando a gente fala dos princípios de contabilidade, a gente está falando de quem? Que a gente também vai estudar em aulas futuras. A gente está falando do princípio da prudência, a gente está falando do princípio da entidade, a gente está falando do princípio da continuidade, a gente está falando do princípio do registro pelo valor original. A gente está falando desses princípios aí. Então, esses princípios, eles norteiam a contabilidade aplicada ao setor público. Mas você não vai ter só os princípios. Então, aqui, só esses princípios. Então, deixa eu até colocar aqui. Exemplos de princípios. Alguns exemplos. Exemplos. Princípio da oportunidade. Oportunidade. Princípio da prudência. Princípio da entidade. Princípio da continuidade. Princípio do registro pelo valor original. Ok? Oportunidade, prudência, entidade, continuidade, registro pelo valor original. Então, esses aqui são os princípios contábeis. Então, é aqui que a gente vai usar também em aulas futuras, vamos trabalhar com esses princípios. Diferenciar o que cada princípio desse tem a dizer. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Normas contábeis. Quais são as principais normas contábeis que a gente tem hoje? E que a gente falou delas na aula anterior e que nos norteiam, principalmente aqui nas nossas aulas e que são cobradas em concurso. A gente tem aqui basicamente 2 normas principais. A gente tem a NBCT 16 e temos o MCASP. A NBCT 16 são Normas Brasileiras Contábeis Técnicas. 16, aplicado ao setor público. E o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. O MCASP, ele tem várias partes, mas a gente vai focar basicamente nas 5 primeiras partes. A parte 1 é publicada simultaneamente pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Fazenda. A parte 1 é publicada mais especificamente pela SOF, Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, e pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. A parte 1. A parte 2, 3 e 4 e 5, 2, 3, 4 e 5, é publicada apenas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tá bom? Então é isso. Direcionados ao controle contábil, certo? Direcionados ao controle patrimonial. E aí, controle patrimonial, você vai ver que esses princípios, essas normas estão voltadas ao controle do patrimônio. E aí já vou matar uma charada. Quem é o objeto da contabilidade pública? Eu já falei no começo da aula, a questão discursiva pergunta e eu estou respondendo agora. O patrimônio, pessoal, é o objeto. Então, o objeto da CASP é o patrimônio. Tá bom? Então, aqui é o patrimônio. Ok? E aí, para fechar essa primeira parte do conceito,
entidades do setor público. O que a gente entende por entidade do setor público? A tendência natural das pessoas é associar entidade do setor público a entidade de direito público. Ou apenas isso. Errado. Entidade do setor público aqui, ela vai ser qualquer entidade que receba recursos públicos. Daqui a pouco a gente vai explorar isso. O que eu quero que você entenda agora é só a seguinte frase, que esse termo entidade do setor público ele é abrangente. Esse termo entidade do setor público inclui pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e inclui pessoas físicas que recebam benefícios, incentivos ou subvenções de natureza creditícia ou de natureza tributária. Tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever que esse termo ele inclui o quê? Ele inclui, a primeira coisa que ele inclui, pessoas jurídicas de direito público. Ele inclui também quem? Ele inclui pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. E ele inclui mais quem? Ele inclui pessoas físicas também. O importante é que nesses três casos aqui, ó, nesses três casos, certo? Nesses três casos aqui, tanto nas pessoas jurídicas de direito público, nas pessoas jurídicas de direito privado, quanto nas pessoas físicas, nesses três casos, há a presença de recursos públicos. Ok? Nesses três casos aqui, há a presença de recursos públicos, tá bom? Então, recapitulando. Contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que utiliza no processo gerador de informações, que tem total relação com o objetivo, os princípios da contabilidade, que são esses aqui, ó. Oportunidade, prudência, entidade, continuidade, registro pelo valor original. E as normas contábeis, que são quem? NBCT 16 e MCASP. Direcionados ao controle patrimonial. Por que o controle patrimonial? Porque o único objeto da contabilidade pública é o patrimônio. Das entidades do setor público, pegadinha, muito cuidado. Entidade do setor público para fim de concurso, mas não é porque é para fim de concurso, é por causa da norma. Entende-se como qualquer pessoa física ou jurídica que receba recurso público. Recebeu recurso público, está sujeito, certo, ao campo de aplicação da entidade ao campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Só que assim, existe uma graduação, tá bom? E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Vamos voltar aqui para os nossos slides, vamos ver os próximos pontos. Então você está vendo que o objeto, aqui no slide, é o patrimônio público. O objetivo a gente não resolveu ainda e o campo de aplicação a gente só mencionou, mas não exploramos ainda totalmente. Então já vimos aqui o conceito, vamos falar agora dos objetivos. Vamos deixar aqui ainda no slide aqui no slide que fala da questão discursiva. Vamos apagar isso aqui agora e vamos falar agora sobre, vamos lá, sobre os objetivos. Então vamos lá. Então, pessoal, objetivos. Objetivos da CASP. Lembrando que CASP é contabilidade aplicada ao setor público, tá, pessoal? Então, não tem nada a ver com CASPA, não. Então, é CASP, contabilidade aplicada ao setor público. E aí, o que é que acontece? Primeira dica, fornecer
aos usuários informações sobre Então vamos lá, fornecer aos usuários informações sobre. Vamos lá. Então seria informações sobre aspectos físicos, financeiros, econômicos, do patrimônio, visando a tomada de decisão. O segundo seria informações sobre a prestação de contas. E o terceiro seria fornecer aos usuários informações sobre a instrumentalização do controle social. Instrumentalização do controle social. Ok? Então, vamos dar uma ênfase aqui. Então, o foco aqui da primeira parte é tomada de decisão. O foco da segunda, prestação de contas. E aqui, instrumentalização do controle social. E aí, pessoal, de forma proposital, eu vou numerar, dá uma ênfase aqui também, ó. De forma proposital, eu vou numerar os objetivos. Então, vamos chamar esse aqui de objetivo 1, esse aqui do objetivo 2 e esse aqui do objetivo 3. Então, nessa prova discursiva que eu usei para dar um incentivo nessa primeira fase da aula, nessa prova discursiva, o que é que você tinha que ter respondido? Você tinha que ter respondido que o objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público apenas. E você deveria ter dito que o objetivo da contabilidade pública é fornecer aos usuários informações sobre os aspectos financeiros, físicos e econômicos do patrimônio, visando a tomada de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização do controle social. E aí vamos a alguns exemplos. Por exemplo, quando você elabora uma demonstração contábil, o balanço orçamentário, por exemplo, e você calcula o resultado orçamentário, a partir daquilo ali você quer mostrar que aquela informação pode ou não ser útil para uma tomada de decisão. Quando você elabora o balanço orçamentário e a partir do balanço orçamentário você consegue calcular o resultado primário, você está dando informação para a gestão sobre o desempenho. E se o resultado primário for inferior à meta pactuada, uma das decisões a serem tomadas seria o contingenciamento das despesas. Isso seria para a tomada de decisão. Prestação de contas. Qualquer pessoa física ou jurídica que receba recursos públicos está sujeita à prestação de contas. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe o Bolsa Família, ela está sujeita a que uma equipe de auditores vá à casa dela e verifique se ela realmente faz jus ao benefício. Outra coisa, se qualquer gestor de ministério ou de unidade, ele administra e autoriza recursos públicos, o gasto de recursos públicos. Anualmente, os gestores preenchem um documento chamado relatório de gestão. Esse relatório de gestão é a forma como os gestores prestam contas para os órgãos de controle. Então, isso aqui também é uma forma de prestar contas. E controle social. O que é que acontece? A contabilidade, a partir dos dados que ela fornece, esses dados são tornados públicos, e aí o controle social, o cidadão pode, a partir daí, fazer denúncias, fazer reclamações, fazer manifestações sobre determinado uso ou mau uso de recursos públicos. Então, tudo isso aqui tem a ver com os objetivos da
contabilidade pública. A gente vai entrar agora no campo de aplicação, e no campo de aplicação a gente vai ver que esses objetivos nos serão úteis. Então vamos lá. Vamos nessa. Mas muita atenção, eu vou usar esses objetivos aqui, eu ainda vou falar assim, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Então eu vou partir da premissa que você numerou esses objetivos, tá bom? Então, principalmente o objetivo 1. O objetivo 1 é o que vai mais nos ser útil aqui no que eu vou fazer na sequência. Então vamos lá. Eu vou falar agora sobre campo de aplicação. Então vamos nessa. Campo de aplicação. Então aqui diz o seguinte. Campo de aplicação. Então, o campo de aplicação, de forma simples, seria o espaço em que o profissional de contabilidade, ou contabilista, ou o profissional de contabilidade, ele registra, evidencia, controla, mensura, avalia os fenômenos quantitativos e qualitativos que afetam o patrimônio público. Então, o campo de aplicação seria o espaço que o profissional de contabilidade é o espaço que o profissional de contabilidade registra, mensura, avalia, evidencia, controla, os fenômenos quantitativos ou qualitativos, ou qualitativos que afetam o patrimônio público. O patrimônio público. Então esse é o campo de aplicação. E é o que a gente tem que saber. A gente tem que saber se esse campo de aplicação ele se aplica integralmente ou parcialmente às entidades do setor público. A gente já viu que as entidades do setor público podem ser pessoas jurídicas de direito privado, podem ser pessoas jurídicas de direito público e podem ser pessoas físicas, em algumas circunstâncias. E é o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são as situações em que o campo de aplicação ele se aplica integralmente e quais são as situações em que o campo de aplicação se aplica parcialmente. É isso que você precisa saber. Quais são as situações em que o campo de aplicação ele é usado integralmente, ou seja, a contabilidade pública é aplicada integralmente, e quais são as situações em que a contabilidade pública se aplica parcialmente. É isso que você precisa saber. E aí vamos à resposta. A quem a contabilidade pública se aplica integralmente? Tanto integralmente quanto parcialmente. Ela se aplica às entidades do setor público. Então aqui, para deixar bem claro, entidades do setor público. Entidades do setor público. Entidades do setor público. Só que aí o que acontece? A gente tem que separar o que é integralmente e o que é parcialmente. Vamos aqui no que é integralmente para começar a história. Então, no integralmente, a gente vai ter aqui entidades governamentais. Entidades governamentais. Segundo, serviços sociais
autônomos. Serviços sociais autônomos. E terceiro, conselhos profissionais. Então vamos lá. Entidades governamentais, serviços sociais autônomos e conselhos profissionais. Isso aqui é o que você precisa saber. São as entidades que aplicam integralmente a contabilidade pública. O campo de aplicação é total. E quais são as entidades que aplicam parcialmente? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Parcialmente. Pessoas jurídicas de direito privado. Que recebam ou administrem recursos públicos, certo? Pessoas jurídicas de direito privado que recebam ou administrem recursos públicos e, na sequência, pessoas físicas que recebam bis O que seria o bis? Benefícios, incentivos ou subsídios. Subvenções também. Então, benefícios, incentivos ou subvenções. Benefícios, incentivos ou subvenções de natureza financeira, natureza fiscal ou creditícia. Ou creditícia, ou tributária também. Ou de natureza fiscal ou tributária. Então seria isso, benefícios, incentivos e subvenções de natureza fiscal ou tributária. E aí nessa hora que o bicho pega, porque a pessoa pensa assim, poxa, mas desde quando uma pessoa física elabora demonstração contábil? Desde nunca. Desde nunca que uma pessoa física elabora demonstração contábil. Pessoas jurídicas, sim. E aí qual a interpretação que você vai ficar? Lembra dos 3 objetivos? Os 3 objetivos são tomada de decisão, prestação de contas e instrumentalização do controle social. Então, primeira coisa, quem tiver aqui usar integralmente, pessoal, quem usar integralmente vai aplicar os objetivos 1, 2 e 3. O que quer dizer esse 1, 2 e 3? Quer dizer os 3 objetivos da CASP. Tomada de decisão, prestação de contas e instrumentalização do controle social. Quem adotar parcialmente só vai usar os objetivos 2 e 3. Ou seja, esse pessoal daqui do parcialmente só usa contabilidade pública para controle social e prestação de contas. Só que aqui a gente tem que dividir ainda. Porque aí agora eu vou partir para um outro conceito, eu vou diferenciar vocês as entidades aqui e essas aqui. Então vamos lá, primeira coisa. Quem está, primeiro eu vou escrever tudo, vou dizer aqui, depois a gente explica. Quem são as entidades governamentais e quem está aqui dentro das pessoas jurídicas de direito privado? Quem está aqui? Certo? E depois a gente dá uma explorada legal fazendo uma combinação com orçamento público. Então, quais são as entidades governamentais que aplicam integralmente a contabilidade aplicada ao setor público? Vamos a elas. Então, as entidades governamentais são a administração direta, mais as autarquias, mais as fundações públicas, mais as empresas estatais dependentes. Então vamos lá. Dá um close aqui, dá uma ênfase aqui. Ó. Administração direta,
autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Isso aqui, pessoal, são as entidades governamentais, ó. Certo? Administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Quem são os serviços sociais autônomos? É o Sistema S. Quem é o Sistema S? O Sistema S é SESI, SENAT, certo? SEST, que eu trouxe como exemplo. O SEST ou SENAT que eu trouxe como exemplo. Então, daqui a pouco a gente vai usar os slides. Então, esse pessoal aqui, eles usam contabilidade pública integralmente. E os conselhos profissionais, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Administração, esse pessoal também usa contabilidade pública integralmente. Só corrigindo aqui um pouquinho, ó, profissionais, tá? Profissionais. O que mais? Só dando uma correção aqui, já que a gente está aqui dando ênfase. Conselhos profissionais. Tá bom? Então é isso. Agora vamos dar uma ênfase aqui desse outro lado aqui. Então, dentro aqui das pessoas jurídicas de direito privado que recebem ou administrem recursos públicos, sabe o que a gente vai ter aqui? Entre outras coisas, a gente vai ter aqui as empresas estatais independentes. Ou seja, empresas estatais independentes. Então, as empresas estatais independentes, como elas têm recursos públicos na sua constituição, na sua formação, essas empresas estatais independentes, elas devem adotar a contabilidade pública parcialmente. Mas para as demonstrações contábeis, não. Elas devem adotar apenas para quê? Para a prestação de contas e o controle social. Vamos dar uma apagada nisso aqui, porque agora eu quero fazer uma relação apenas com a LOA. Então, só para deixar bem claro, a gente já viu toda a estrutura daqui, vimos toda a estrutura daqui, só que agora eu quero dar uma ênfase, pegar o conhecimento que você já tem de orçamento e dar um plus a mais em orçamento para que você fique craque aplicando o campo de aplicação, levando em consideração a estrutura do orçamento. Então, vamos lá. Então, sobre o campo de aplicação, o que é que a gente vai fazer aqui ainda? Vamos falar agora sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual ela é composta da seguinte estrutura. O orçamento fiscal, mais o orçamento da Seguridade Social, e você aqui tem um orçamento de investimento. E aí, o que é que você sabe lá de orçamento? Vamos dividir isso aqui. Você sabe que lá em orçamento, você tem aqui dentro dessa estrutura a administração direta, você tem as autarquias, você tem as fundações públicas, e você tem aqui as empresas estatais dependentes. Empresas estatais dependentes. E do outro lado aqui, você tem um orçamento de investimento. E no orçamento de investimento você vai ter as empresas estatais independentes. Certo? E aí o que é que você acabou de aprender? Você acabou de aprender que quem está aqui, pessoal, ó, usa integralmente. E você acabou de aprender que quem está aqui usa o quê? Quem está aqui usa parcialmente. Quem está aqui usa integralmente, quem está aqui usa parcialmente. E aí rola uma pergunta que é natural. Professor, o que é uma empresa estatal dependente? Mesmo que às vezes você tivesse que trazer essa informação
de orçamento público, é natural que você já trouxesse essa informação até para ter um desempenho melhor no curso, mas mesmo assim eu vou explicar para você o que é uma empresa estatal dependente. Pense o seguinte, as empresas estatais dependentes, elas são empresas públicas e sociedades de economia mista. E aqui também, as empresas estatais independentes também são, aí aqui eu vou colocar abreviado, empresas públicas, EP, mais sociedades de economia mista. Poxa, se aqui tem empresas públicas e sociedade de economia mista, e aqui também tem empresas públicas e sociedade de economia mista, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que quando uma empresa pública ou sociedade de economia mista é criada, ela é criada para ser autônoma, para ser autossuficiente. E aí você vai notar que no conceito de empresa estatal dependente, você vai ver que essas empresas, elas passam por algum problema, alguma situação, e elas recebem ajuda do governo. Elas recebem ajuda do ente principal. Então, o que é que acontece? Essas empresas aqui, qual é a principal característica delas? Dessas empresas estatais dependentes? Elas recebem recursos do ente para cobrir despesas. Aí tem duas despesas aqui que elas auxiliam. A primeira despesa seria o quê? Seria a despesa de, letra A, custeio ou pessoal. E letra B? A letra B seria despesas de capital. Vírgula. Ressalvado o aumento da participação acionária. Ressalvado o aumento da participação acionária. Então vamos à explicação. Vou dar alguns exemplos para você aqui. Ó. Dá uma ênfase aqui também. Ou seja, o que é uma empresa estatal dependente? É uma empresa que recebe recursos do ente para cobrir despesas de custeio ou despesas de capital, ressalvado o aumento da participação acionária. Então é isso daqui. Ó. Agora, foque em mim aqui para a gente dar um exemplo para os nossos amigos aí. Então o que é que acontece? Ó? Vou dar 3 exemplos para você. Primeiro exemplo. Suponha que a Conab ou Embrapa, que você daqui a pouco vai ver que são empresas estatais dependentes, vamos usar a Embrapa como exemplo, ela receba recursos para ajudar a pagar a despesa com o pessoal. Não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dando aqui uma simulação. Mas a Embrapa é uma empresa estatal dependente. Se ela recebe a ajuda do governo para pagar a despesa com o pessoal, ela passa a ser uma empresa estatal dependente. Porque se ela não recebesse essa ajuda, ela seria o quê? Uma empresa estatal independente. Segundo exemplo, suponha que a mesma Embrapa, ela até consegue pagar a despesa com o pessoal, mas ela não consegue fazer os investimentos que ela precisa fazer. Lembre-se que investimento é uma despesa de capital. Então, o que é que acontece? Se a Embrapa recebeu ajuda para cobrir despesa de capital, então a Embrapa também passa a ser uma empresa estatal dependente. E o terceiro exemplo, imagine que a Petrobras, certo, está vendendo ações, e aí o governo resolve comprar ações da Petrobras. O setor privado poderia comprar, mas o governo também pode comprar as ações. Se o governo comprar as ações da Petrobras e a Petrobras receber dinheiro em função disso, isso também é considerado para o governo uma despesa de capital, do tipo inversões financeiras. E essa despesa de capital para o governo, que é despesas com inversões financeiras, certo? Nessa situação, a Petrobras não passa a ser uma empresa estatal dependente. Ela continua sendo uma empresa estatal independente. Por quê? Olha a exceção. Ó. Dá um close aqui de novo. Despesas de capital ressalvado o aumento da participação acionária. Ou seja, se for despesa de capital, beleza. Recebeu dinheiro para despesa de capital. Mas nesse caso,
foi em função de uma transação comercial, ou seja, foi dinheiro para lá e veio ações para cá. Então, nesse caso, como foi uma troca dentro de uma transação comercial, a Petrobras, nesse exemplo, continua sendo uma empresa estatal o quê? Independente. Então, a gente trabalhou com 3 casos. O caso da Embrapa, em 2 vezes, que ela continua sendo uma empresa estatal dependente, e o caso da Petrobras, que mesmo ela tendo recebido ações, mas como foi uma transação comercial, ela não se torna uma empresa estatal dependente, ela continua sendo uma empresa estatal independente. Vamos a alguns exemplos aqui nos nossos slides, só para ilustrar tudo isso que eu estou te falando. Então diz assim, vamos lá. Continuando aqui. Daqui a pouco a gente volta para o objeto. E aí o que é que eu tenho para te dizer? Aqui, ó. A gente está vendo nesse exemplo aqui, pessoal. A gente está vendo nesse exemplo aqui que a gente tem as empresas estatais dependentes aqui. Então a gente tem aqui a Conab, que eu falei, e a gente tem aqui a Embrapa. Então essas aqui são as empresas estatais dependentes. Todas essas empresas estatais dependentes, ó, dependentes do Tesouro, todas essas aplicam integralmente CASP. Todas as que aplicam integralmente CASP. Só que eu trouxe aqui algumas empresas do orçamento de investimento. Essas empresas do orçamento de investimento, elas são empresas estatais independentes. Elas são empresas estatais independentes. Se elas são empresas estatais independentes, elas aplicam parcialmente. E o que é que se chama de aplicar parcialmente? Se chama controle social e se chama prestação de contas. Ok? Então aqui, integralmente, aqui parcialmente. Aí eu trouxe aqui um exemplo do Senat. O Senat, ele está enquadrado dentro dos serviços sociais autônomos. Então, serviços sociais autônomos, o que é que acontece? Você está vendo aqui que ele está usando, aí eu estou partindo da premissa que você domina a receita corrente de capital. Você está vendo que ele está usando a classificação quanto à natureza. Ó. Receita corrente de capital só existe dessa forma no setor público. Quem trabalha com receita prevista e receita arrecadada? Orçamento público. Isso aqui é o resultado, isso aqui tem a ver com o balanço orçamentário. E as despesas? Você está vendo aqui, nesse caso você tem despesas correntes e despesas de capital. Você tem a despesa prevista e a despesa realizada. Então, dá um close aqui. Você está vendo que, nesses exemplos que eu trouxe exemplo de empresas estatais dependentes, trouxe casos reais aqui, viu? Casos reais para você não esquecer disso. As empresas estatais dependentes aplicam integralmente a contabilidade aplicada ao setor público e as empresas estatais independentes aplicam parcialmente. E o que é parcialmente? Prestação de contas e controle social. E eu trouxe também um exemplo do Sistema S, que aplica o quê? Integralmente. Tanto é que o Sistema S, o exemplo que eu trouxe aqui, ele usa o quê? O balanço orçamentário. O que mais a gente pode dizer? Que tem a ver com o parcialmente e o integralmente. Eu vou trazer aqui um outro exemplo que é interessante, que tem a ver com isso aqui. Ó. Leia comigo nesse slide aí. Nesse slide você vê assim, ó, não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais da Lei 4.320 no que concerne a regime contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis. E aí vamos voltar aqui para o quadro. Ó. Vamos lá. O que é que você vai ver que eu vou fazer aqui agora? A gente viu que quem está aqui, ó, quem aplica
integralmente, usa os objetivos, pessoal, ó. Quem está aqui, usa os objetivos 1, 2 e 3. E quem está aqui no parcialmente, usa os objetivos 1 e 2. Então, repetindo. Quem está aqui no parcialmente, 2 e 3. Quem está aqui no parcialmente, deve fazer os objetivos 2 e 3. 2 e 3. E quem está aqui no integralmente deve atingir os 3 objetivos da CASP. Quem está aqui no parcialmente deve atingir os objetivos 2 e 3. Agora, essas entidades aqui, essas empresas estatais independentes, elas também devem o quê? Elaborar demonstrações contábeis para tomar de decisão. Porque olha o que eu vou falar agora. Qual é a diferença daqui para cá? É que aqui tem objetivo 1, aqui não tem objetivo 1. O que é que diz o objetivo 1? Que devem ser fornecidas informações sobre os aspectos financeiros, certo? Físicos, econômicos e orçamentários sobre essas entidades para a tomada de decisão. Ou seja, essas entidades aqui, elas não vão usar a contabilidade pública para a tomada de decisão. Elas não vão elaborar informações sobre os aspectos físicos, financeiros, orçamentários e econômicos. Não pela Lei 4.320. Aí vem a pergunta, mas elas vão adotar qual lei? Elas vão adotar a Lei 6.404. Então, olha o que eu vou te falar aqui. O que eu vou te falar é o seguinte, que essas empresas estatais independentes, que adotam parcialmente a contabilidade pública, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que a gente acabou de ler aqui, elas adotam a Lei 6.404 de 76. Para quê? Com qual intuito? Elas adotam, dá uma ênfase aqui, ó. Elas adotam a Lei 6.404 de 76 com qual intuito? Primeiro, demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis. Elas adotam a Lei 6.404 de 76 com qual intuito? Regime contábil. E o que mais? Elas adotam a Lei 6.404 de 76 com qual intuito? Execução do orçamento. Execução do orçamento. Então, pessoal, essas são as 3, ó. Quem adota parcialmente a contabilidade pública é porque não adota integralmente para tomar de decisão. Então, as entidades que adotam parcialmente a contabilidade pública é porque elas adotam outra lei para tomar de decisão. Qual é a outra lei que elas adotam para tomar de decisão? A Lei 6.404. E pela Lei 6.404, quais são as informações essenciais para a tomada de decisão que essas entidades devem ter? Demonstrações contábeis, regime contábil e execução do orçamento. Em outras palavras, a gente vai estudar em outras aulas as demonstrações contábeis do setor público, entre elas o balanço orçamentário, que foi esse que a gente acabou de ver aqui para o Senat. O balanço orçamentário é uma demonstração contábil típica da Lei 4.320, que é para quem adota integralmente a contabilidade pública. Em outras palavras, quem adota parcialmente vai adotar o balanço orçamentário negativo. Quem adota parcialmente vai seguir as demonstrações contábeis de onde? Da Lei 6.404. E quem tiver aqui, só para deixar claro, quem tiver no integralmente, as demonstrações contábeis aqui, ó, só para deixar claro, as demonstrações contábeis aqui, demonstrações contábeis, a gente segue aqui quem? A gente segue a Lei 4.320. Lei 4.320 de 64. Então, essa é uma das diferenças. Quem adota parcialmente vai elaborar as demonstrações contábeis pela Lei 6.404. Quem adota integralmente vai elaborar as demonstrações contábeis pela Lei 4.320. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai dar uma pausa aqui.
Daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco e a gente vai explorar aí o patrimônio público e áreas de interesse, e depois a gente vai falar sobre unidades contábeis. Até daqui a pouco.